A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 26. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26. Hoje é celebrado em muitos países, mas especialmente aqui no nosso, o domingo de Páscoa. O domingo da ressurreição. Mas antes de abordarmos o assunto da ressurreição, até mesmo porque essa questão de datas, né, tem muitos posicionamentos favoráveis e também contrários. Então não vamos nos atermos à data. Algumas igrejas celebram, sim, o domingo de Páscoa no dia mesmo específico. Outras, às vezes, antecedem e outras colocam, às vezes, posterior. O importante é que façam para a glória do Senhor. Mas vamos, então, estar relembrando o texto que descreve a crucificação do nosso Senhor. E estas passagens bíblicas que descrevem a crucificação do Senhor deveriam cortar sempre, de forma profunda, o nosso coração. E todas as vezes que cada cristão, que cada filho de Deus lessem essas passagens, eu digo essas passagens porque a crucificação do Senhor, ela é descrita nos 4 evangelhos. Ela é descrita em Mateus, em Marcos, em Lucas, o texto que nós indicamos, e também no Evangelho de João. Todas as vezes que cada filho de Deus, cada cristão, cada crente verdadeiro lessem essas passagens, elas deveriam cortar profundamente o nosso coração. Elas deveriam produzir uma contrição profunda dentro de nós. Elas deveriam nos levar a lágrimas de gratidão diante do Senhor Todo-Poderoso, que tanto nos amou, que tanto nos ama, e que amará todos os seus filhos por toda a eternidade. Então volte os seus olhos agora, seus ouvidos também, para esse texto bíblico, Lucas capítulo 23, a partir do verso 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres
que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: cubram-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você nem teme a Deus, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo
no paraíso. Meus amados, voltemos nossos olhos e ouvidos para cá agora. Todos nós sabemos que hoje é domingo. Vamos considerar que as datas, elas estejam plenamente corretas. Sendo assim, hoje, como já afirmamos, é o domingo da ressurreição. Mas eu quero convidar você agora a fazer o seguinte exercício. Tente imaginar agora o Monte das Oliveiras ou o Jardim do Getsemane. Um local muito especial que ficava um pouquinho afastado, distante da cidade de Jerusalém. Lá era o point de Jesus. Não havia uma pizzaria, não havia um parque, não havia um shopping ali. Era um local isolado, um local silencioso, em que o Senhor constantemente se retirava para falar com o Pai, para estar a sós com o Pai e para ensinar os seus discípulos. Então, vamos agora, de domingo, vamos voltar um pouco para a quinta-feira. Se aproxima então da meia-noite de quinta-feira. E Jesus está orando intensamente. Podemos declarar com toda certeza que ele está agonizando em oração. Porque ele sabe do que lhe esperam, do que o espera nas próximas horas, no dia seguinte. Ele sabe que o cálice que está na mão do Pai está cheio da ira perfeita do Pai, da cólera perfeita do Pai contra todo tipo de pecado, contra os pecados da humanidade. Ele sabe que esse cálice que está na mão do Pai está pendendo, está sendo inclinado. Então ele é consciente de que nas próximas horas ele terá que beber esse cálice. Ele ora então 3 vezes em profunda agonia e repete as mesmas palavras: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você sabe o que significa essa expressão? Às vezes alguém oferece um cálice e você diz: não, eu não quero. Então, o cálice é passado. Mas nessa oração bendita e profunda, ele conclui dizendo: não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele termina a oração, acorda os seus discípulos que estão dormindo, porque foram vencidos pelo sono, pelo cansaço, apesar dos alertas para que eles estivessem vigiando a fim de não cair em tentação. E quando são despertos, chega então o traidor, levando algumas das autoridades, e o Filho de Deus encarnado é preso, amarrado, é levado então
para passar a madrugada lá no pátio do sumo sacerdote. Agora nós estamos na manhã de sexta-feira, bem cedo. Ele é levado para julgamento. O sinédrio, os sacerdotes, os mestres da lei, o acusam de todas as formas possíveis. E apesar de não encontrarem nada que justificasse a sua condenação, eles o consideram um culpado. E imediatamente, eles levam o Senhor para o governador da Judeia, Pôncio Pilatos. O governador, então, o interroga, nada também encontra que tornasse o Senhor digno de uma condenação. Ele ainda o envia para Herodes, que estava presente ali na Judeia. Herodes zomba dele, juntamente com os seus soldados, e o enviam de volta a Pilatos. Pilatos, então, tenta, de alguma forma, livrar o Senhor. E então ele pega um dos piores criminosos daquela época, que estava preso. E aí Pilatos diz: olha, nessa ocasião, pela tradição eu tenho que soltar um dos prisioneiros. Nós temos dois aqui então. Barrabás e Jesus, o rei dos judeus. Qual deles vocês querem que eu solte? E a multidão então escolhe Barrabás. Aproxima-se das 9 horas da manhã. Após suportar a tortura pelos açoites e de receber a coroa de espinhos cravada sobre a sua cabeça, Jesus é entregue ao centurião da guarda romana. Com que propósito? Para satisfazer o desejo dos principais sacerdotes, anciãos, escribas, e também o desejo de uma multidão alienada pelo pecado. Sobre os seus ombros é colocado o patíbulo, a parte horizontal da cruz. E assim, ele caminha, seguido por uma numerosa multidão, em direção ao local designado para a sua crucificação. Enquanto caminha, ouve os gritos de blasfêmias, falsas acusações, zombarias, e muitos cospem em sua face ensanguentada. A cada passo, deixa marcas de seu sangue pelo chão, e as dores em todo o corpo aumentam, até que alguém é constrangido a levar o madeiro que está pesando toneladas sobre os seus ombros.
Atrás dele são levados 2 malfeitores, 2 criminosos, para serem crucificados também, conforme o verso 32. Pare um pouco agora. São exatos 9 horas. E todos chegam ao cume do Monte Calvário. 9 horas de sexta-feira. O patíbulo, a parte horizontal da cruz, é colocado na estirpe, a parte vertical. E assim, a cruz de Cristo está formada e pronta para recebê-lo. Seu corpo é lançado e amarrado sobre o madeiro. A seguir, um soldado separa 3 pregos e, com as batidas de um rústico martelo, traspassa suas mãos e seus pés até serem cravados na madeira. O mesmo fazem com os 2 malfeitores, conforme os versos 33 a 38 que lemos. A zombaria e o escárnio de todos continuam, inclusive os malfeitores também. Assim, no alto do Monte Calvário, 3 cruzes são erguidas, alinhadas entre si. Uma está no centro. É sobre essas 3 cruzes que queremos compartilhar com você. Que elas nos revelam, o que elas nos ensinam, o que cada uma delas nos diz. Porque estes 2 ladrões ou criminosos também foram crucificados exatamente neste dia. Porque o Pai fez com que seu perfeito Filho fosse colocado na cruz do centro. Então vamos entender. Vamos analisar primeiramente a cruz do centro. A cruz do único, dentre os 3, a cruz do único que não merecia estar ali. O justo, perfeito e santo Filho de Deus. Que essa cruz nos revela. Primeiro, revela-nos que Jesus é aquele que divide a humanidade em apenas 2 grupos: os salvos e os não salvos, os filhos de Deus e os filhos do Satã, do diabo, os que subirão com Cristo ao paraíso e os que descerão ao inferno com os demônios. Mas esta cruz do centro nos revela ainda a nossa redenção. Pastor, e o que é redenção? Redenção é o pagamento completo de um resgate. Alguém estava condenado à morte. Alguém estava sentenciado a uma cadeira elétrica. E uma outra pessoa foi lá e
executou um pagamento completo, libertando então essa pessoa que estava sentenciada, condenada à morte. Isso é redenção. Mas a nossa redenção, como afirma o apóstolo Pedro, não foi paga com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Ela foi paga com o precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, naquele madeiro, Cristo tanto pagou o preço dos meus pecados, como também me substituiu. Ele tanto pagou o preço dos seus pecados, como também lhe substituiu. Você e eu precisamos olhar para a cruz do centro e através de Cristo ver-se representado lá. Temos que nos esforçar para vermos esta imagem de uma forma clara e muito real em nossa mente, em nosso coração. A cruz do centro também nos revela o imensurável amor de Deus por pecadores perdidos. Antes que as gotas de sua ira viesse a tocar a cabeça de qualquer ser humano, Deus primeiro envia o seu Filho, movido pelo seu infinito, eterno, incomparável amor, para que ele se tornasse homem. E todas as gotas, todo o conteúdo do cálice, caísse sobre a cabeça do seu Filho, caísse sobre o seu Filho. Fomos muito amados, permanecemos sendo amados e continuaremos sendo alvos desse incomparável amor. Mas a cruz do centro também nos revela o quanto Deus é santo e o quanto Ele odeia o pecado. Você e eu sacrificaríamos um de nossos filhos para nos vermos livres de algo, ou para solucionarmos um terrível problema? A santidade de Deus é algo tão extraordinário. Foi por isso que, na visão que o profeta teve, ele declarou: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus é algo tão extraordinário, é algo tão glorioso e tão grandioso, que para poder defender a honra da sua santidade, Ele enviou o próprio Filho para morrer. O pecado ofende a Deus. Deus odeia o pecado. Todo tipo de pecado Deus odeia com tudo o que Ele é. A cruz do centro nos revela o quanto Deus é santo e o quanto Ele odeia o pecado.
Então não vamos brincar. É só uma mentirinha. Foi só uma pequena enrolação. Foi só um pequeno xingamento. Foi só um valor insignificante de propina. Foi só um pequeno incidente. Deus entende. Deus não entende, não. Deus não entende o pecado, não. A Bíblia não fala que Deus entende o pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Odiar é o mesmo que entender? É não. Você e eu temos que olhar para o pecado desta forma. Não podemos pecar e acharmos que isso é normal. Não é. E ficarmos nos escondendo atrás daquele jargão, a carne é fraca. Temos que pedir e clamar a Deus, me ajude a odiar o pecado como o Senhor odeia. Me ajude a ser santo como o Senhor é santo. Porque a cruz do centro revela a santidade do Senhor e o quanto o Senhor odeia o pecado. Pastor, e quanto à cruz da direita? Eu afirmo que a cruz da direita é a cruz do pecador que soube aproveitar a oportunidade para arrepender-se e confiar no único que pode perdoar e salvar. É a cruz da oportunidade. O que ela nos ensina? Primeiro, ensina-nos que mesmo os grandes pecadores podem ser perdoados e salvos quando se arrependem. A versão NVI descreve esses dois personagens que foram crucificados ali como criminosos. E de fato, a história nos ensina que a crucificação era a pena máxima, era a punição mais terrível que existia, porque era aplicada para os piores criminosos, bandidos da época. Então, esta cruz da direita me ensina que até mesmo os piores, os criminosos, podem ser perdoados e salvos quando se arrependem. Uma prostituta, um prostituto, um adúltero, uma adúltera, um homossexual, um ladrão, um idólatra, todos que se arrependerem e buscarem assim ao Senhor serão perdoados. A cruz da direita também nos ensina que a graça é infinitamente maior que o pecado. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, nos ensina que onde o pecado abundou, foi demais, a graça superabundou, a graça foi infinitamente maior. Qual o tamanho do seu pecado? Qual o tamanho do meu pecado? Bem, eu não sei medi-lo. Qual o peso dele? Eu não sei pesá-lo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que embora os pecados de uma única pessoa
sejam impossíveis de serem contados. O pecado de todas as pessoas do planeta, se fosse possível colocarmos naquela balança de duas bandejas, o peso da preciosidade, da graça de Cristo, do seu amor, seria infinitamente maior. Então não se desespere, não entregue as pontas, não pense que está tudo perdido por conta do pecado contra o qual você tem lutado. Jamais pense que você não poderá ser perdoado, porque o seu pecado nunca será maior do que a graça dele. Arrependa-se, clame e terá perdão. A cruz da direita também nos ensina que com Cristo, escute, a cruz da direita também nos ensina que com Cristo nunca morremos, mas sim passamos da morte para a vida. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Veja que o Senhor não disse, hoje mesmo tu vais morrer. Ele disse, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a fonte da vida eterna. As palavras do próprio Cristo no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade, eu digo a vocês, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será, mas já passou da morte para a vida. Diga aí para o seu irmão, para a sua irmã, ei, você já passou da morte para a vida. Porque com Cristo e em Cristo não morremos. Passamos da morte causada pelo pecado, a morte espiritual, para a herança da vida eterna, irmão Antônio. Para fecharmos, pastor, e quanto à cruz da esquerda? O que ela representa? Ela representa a cruz do pecador impenitente, do coração endurecido, do coração cheio de si, do coração soberbo, do coração endurecido pelo pecado. Ele desperdiçou até mesmo a última oportunidade de entrar no céu. É muito triste quando uma pessoa, durante a sua trajetória de vida, ela desperdiça várias oportunidades boas. Mas quando em algum momento da vida dela, ela para e passa a aproveitar pelo menos uma oportunidade que vai mudar a vida dela para os anos seguintes, então isso é louvável. Agora, quando a pessoa desperdiça até mesmo a última oportunidade, isso é lamentável. Isso é uma situação miserável, desgraçada. A cruz da esquerda nos ensina que mesmo diante da morte, o coração de muitos homens permanece endurecido. Eu lembro-me de alguns anos atrás, ter sido convidado por um irmão para ir orar pelo seu pai
que estava com câncer em fase terminal. Muitas dores, muito sofrimento. Cheguei até a casa, aquele homem ainda não conhecia o Senhor, não havia entregue sua vida a Cristo, e por isso a preocupação maior do seu filho. E diante daquela situação de dor, de sofrimento, eu comecei a falar de uma forma bem pacífica, bem tranquila, sobre a graça de Cristo, sobre a esperança no Senhor. E aquele homem pediu que eu parasse de falar, porque estava dando agonia nele. Infelizmente eu não tive como continuar. Fiz uma oração em silêncio por ele e retornei para casa. E poucas horas depois, recebi a notícia que ele havia falecido. A cruz da esquerda nos ensina também que muitos não desejam a vida eterna porque só pensam em se dar bem aqui. Qual foi a frase daquele criminoso que estava crucificado à esquerda? Desça da cruz e salva-te. E a nós também. Não havia uma única preocupação com a eternidade. A única preocupação dele era descer da cruz para continuar vivendo a vida desgraçada e pecaminosa em que ele se encontrava. Quantas pessoas estão assim hoje? Não há uma única preocupação no seu coração com a eternidade. Elas estão vivendo achando que isso aqui é tudo. Que Deus nos criou, Deus planejou você e a mim para nos dar apenas 70, 80 anos de vida e depois disso nos transformar em pó da terra e pronto. Muitas pessoas que não têm absolutamente tempo ou que não pensam, se utilizando da justificativa de que é por falta de tempo, não pensam na eternidade, não pensam em Deus. Pensam em todas as coisas possíveis aqui, menos na eternidade. Se esquecem de que são constituídas por corpo, uma parte material, e pelo espírito, ou a alma, uma parte imaterial que não pode ser destruída. Lembram-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 10? Não temam aqueles que podem matar apenas o corpo e nada podem fazer contra a alma. Temam aquele que pode destruir o corpo e fazer a alma perecer no inferno. A cruz da esquerda também nos ensina que a incredulidade também é um ato de blasfêmia contra Cristo. Quando aquele criminoso começa a zombar, a falar contra o Senhor, a colocar em dúvida se tu és o Filho de Deus, ele está sendo incrédulo e também está blasfemando. A incredulidade é também um ato de blasfêmia contra Cristo. E agora, de fato, irmãos, concluindo, o que aprendemos como lição diante de tudo o que ouvimos? Primeiro,
Quando olhamos para a cruz do centro, nós percebemos que Cristo de fato morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Morreu a minha morte para me dar a vida dele. Ele sofreu a minha dor para me dar a sua paz. Ele suportou a minha vergonha para me oferecer a sua glória. Ele se fez pecado em meu lugar para me tornar justo ou justificado e santo, separado para o Pai. Ele suportou a ardente ira de Deus para me dar, pela graça, a eterna salvação. Qual será a sua decisão? Qual exemplo você e eu vamos escolher para seguirmos? Convido você a colocar-se em pé em nome do Senhor. Nós vamos estar orando. Muitas vezes eu clamo ao Senhor e eu suplico, rogo a Ele para que Ele não permita que algo terrível aconteça em meu coração. Uma das piores coisas que pode acontecer com um crente não é ele deslizar e cometer um determinado pecado. É o coração dele ficar frio a ponto de ele se acostumar com a palavra de Deus. De ler a palavra e não sentir absolutamente nada. Isso é terrível. Como eu disse lá no início, a descrição de uma passagem bíblica como esta deve cortar o seu coração e o meu coração e deve nos levar à humilhação, ao arrependimento diante do Senhor. Portanto, vamos rogar. Deus venha estar assim avivando o meu coração, o seu coração, o nosso coração para a glória dEle. E vamos pedir também perdão, porque diante de tudo que Ele fez, muitas vezes agimos e vivemos como que nada tivesse acontecido. Soberano Deus, nosso Pai que criou os céus e a terra, bendito seja o Senhor. Obrigado por Tua graça, que é melhor do que a vida. Obrigado pela esperança, a esperança da vida eterna. Senhor, todos os dias, Satanás, o nosso inimigo, nos tenta. Ele não se cansa de tentar nos afastar dos Teus caminhos, de tentar nos afastar da Tua palavra, de tentar nos impedir as orações, de criar inúmeras situações para que não nos congreguemos. Mas a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra nós. Ajude-nos. Como já afirmamos também aqui, ajude-nos a odiarmos o pecado, como o Senhor odeia.
e a sermos santos como o Senhor é santo. Pai bendito, olha para cada um dos teus filhos e filhas que se encontram aqui nesta noite. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um deles da tua abundante graça, que sejam renovados, que sejam avivados pelo teu Espírito Santo. Visita aqueles, as famílias que participam desse momento de oração também conosco, através da transmissão. Que o Senhor esteja fortalecendo poderosamente. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos e te agradecemos nessa noite, em um nome santo e bendito de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Antes de você assentar,